Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia e eu sou escritora leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram. Então se você ainda não conhece, depois aparece por lá, tem várias resenhas e indicações de filmes, livros e séries. Então hoje, acho que você já deu pra ver pelo título, estou aqui para falar de Wicked, a parte 2. Elphaba, eles estão atrás de você. Que é um filme, assim, que se você não sabe que ele lançou, eu te pergunto, em que mundo você vive? Que o Wicked fez muito sucesso na primeira parte, que foi em 2024, e era, acho que o filme mais aguardado do ano, se não um dos mais, de 2025, e ele lançou em novembro, acho que foi dia 21, se eu não me engano, se não falha a memória, ele foi dia 21 de novembro de 2025. E é um filme que ele se passa ali no universo de Mágico de Oz, né? Ele se antecede. O primeiro filme ele se antecede à história do Mágico de Oz, que fala ali como a Elphaba e a Glinda se conheceram. Então é um filme antecessor da história. E já no segundo filme ele se passa ao mesmo tempo, de certa forma, do Mágico de Oz. Então se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, e eu acho um pouco difícil, mas ainda assim eu vou aqui te ambientar um pouco. Wicked, a primeira parte, lançou em 2024, também em novembro de 2024. E é uma história que fala da Glinda, que seria uma personagem ali que quer ter poder, ela quer ser muito conhecida, ela quer ser amada, idolatrada, mas ela não tem magia, ela não consegue ali usar. E a Elphaba, que não é muito bem vista pelas pessoas, mas ela é muito poderosa. Ela tem assim, habilidades extraordinárias, mas ela não é muito bem vista, principalmente pelo fato dela ser verde. Isso mesmo, a pele dela é verde. Então a Glinda e a Elphaba, elas acabam se conhecendo, dividindo ali o quarto, mas elas não têm nada em comum, elas são um extremo oposto. É tipo Vantinha lá na série Vantinha, né? Com a amiga dela, né? Que tinha o lado preto e ali o lado rosa, ali o lado colorido. Peraí que a minha colinha caiu. Então, assim, é tipo isso. Tipo a Vantinha ali. Porque elas são completo oposto. E tanto que é tipo o mundo rosa e o mundo verde. Até por isso que eu acho que não dá pra ver no vídeo, não sei se dá. Eu tô com uma roupinha aqui que é rosa e tem umas listras verde e meu microfonezinho rosa, olha. Aqui. Por coincidência, a luzinha dele fica verde, então damos toda combinando aqui com a série. Então, voltando aqui à história, né? O Wicked, ele é um filme musical que narra ali como elas conhecem, como elas viram amigas e tudo mais. E elas acabam tendo uma parceria muito grande, elas acabam virando melhores amigas, mas temos o Fiyero, que seria o interesse romântico da Glinda, que é feita pela Ariana Grande, e o Fiyero é feito pelo Jonathan, que seria o Anthony de Bridgerton. Então, se você já gosta de Bridgerton, talvez se interesse um pouco mais por esse filme, inclusive. E só que o Fiyero gosta da Elphaba, então ali já temos uma situação, mas a Elphaba, ela não vai, por mais que ela goste dele, ela tem esse respeito ali pela melhor amiga, né? Ela fica nessa situação toda, mas enfim. E lá no final do filme, sim, eu vou falar o final. Então, eu tô falando do filme 2, então eu imagino que você já tenha visto o filme 1. E se você não viu o filme 1, eu não sei em que mundo você vive. E, enfim, eu vou falar o que acontece lá no final. Lá no final, a Elphaba é convidada para ir para a Cidade das Esmeraldas conhecer o Mágico de Oz. No início, ela descobre que o Mágico de Oz é fajuto. Ele não é mágico, coisa nenhuma. Ele é um inventor, então todas as grandes façanhas dele ali, que tudo gira em torno dele, é uma invenção. E as pessoas acreditam no que querem, né? Elas acreditam no que querem acreditar. Então ela percebe que a missão dela é desvendar o Mágico de Oz para todo mundo e mostrar ali para todos os habitantes, né, da Cidade das Esmeraldas, quem realmente ali os lidera. Só que o Mágico de Oz não vai deixar isso barato. Ele usa ali a Elphaba para criar espiões, macacos voadores, né? E ela acaba sendo, no final do filme, se torna a vilã. Ela
é perseguida, ela é conhecida como ali a bruxa má do leste. E ela é a vilã. Ela é a bruxa má. E assim, ela se torna a vilã. Simples assim. Enquanto a Glinda, né? Enquanto a outra é a bruxa má do oeste, a Glinda, que não tem poder nenhum, ela tem nada, acaba sendo vista como uma boazinha, como uma protetora de Oz. Então ela é a bruxa boa, né? A Glinda boa. Ela acaba ali, se tornando essa esperança para a população. A esperança de que a bruxa má vai ser pega e a Glinda vai ser a responsável por isso. A Glinda é a luz, é o rosa, é a vida, é as cores, enfim, tem essa comparação. Então, nesse segundo filme, Wicked, agora falando do segundo musical, temos esse primeiro momento ali, se passa um pouco tempo, né, entre o filme 1 e o filme 2, em que começa uma grande campanha contra a Elphaba. Ela começa a se tornar a bruxa má, todo mundo acha que ela é uma bruxa má, fazem campanhas, panfletos, tudo que eles conseguem fazer para tornar ela a vilã da história, que ela não é. A única coisa que ela quer fazer é desmascarar o Oz, tornar para todo mundo que ele não é mágico nenhum. Tudo que eles conseguem para descredibilizar ela, porque eles pensam assim, se ela, sendo má, odiada, quer destruir todo mundo, ela é má, ela é isso, ela é aquilo, se ela chegar ao público e falar, olha, Oz é uma fraude, ninguém vai acreditar nela, né? Ele quer isso, quer descredibilizar ela, quer que ela seja ali má vista para que ninguém acredite em sua palavra. E aí, enquanto fazem toda essa campanha contra a Elphaba, as tornam realmente a vilã. Isso é entre nós, o mágico e eu. Por outro lado, temos a Glinda se tornando a boa. Eles fazem ali uma campanha ali oposta, né? Eles estão construindo a estrada de tijolos amarelos e na inauguração fazem dela uma estrela. Ela é como se fosse um anjo, uma fadinha ali boa, cintilante, reluzente, que é o bem de Oz, tá ali para ser a líder de torcida. Tudo vai ficar bem, Oz. A gente vai resolver, fiquem calmos. A bruxa má é ruim, mas a gente vai resolver. E fiquem calmos, comemorem aqui conosco. Inclusive, o Oz faz uma invenção para ela de uma plataforma que ele cria ali uma bolha, né? Ela ganha uma varia de condão. Então, assim, é tudo um grande espetáculo. É isso que fazem. É um grande espetáculo a favor da Glinda e contra a Elphaba. Fazem dela essa líder de torcida. E a todo momento falam isso, né? É um espetáculo. Você tem o seu papel, a gente tá fazendo você tem esse papel, e você tem que cumprir ele. É isso. É isso que é. Tudo encenação para as pessoas. E elas vão acreditar porque é o que elas querem acreditar. Elas querem acreditar que tem um vilão e ao mesmo tempo elas querem acreditar que tem aquela pessoa que dá luz, que dá esperança. E é ali nesse início do filme que a gente tem isso. Essa campanha contra uma e a favor da outra. Mas aí logo a gente percebe que não é apenas campanha, né? Eles começam a armar mesmo para a Elphaba. Ali num primeiro momento, nessa comemoração da estrada, a gente tem ali, ela aparece e todo mundo já fica com medo, começa a correr, tem aquele tumulto todo. E tudo que a Elphaba quer, ela pensa, é um grande momento, todo mundo tá reunido, eu vou contar para todo mundo a verdade. Mas ela acaba escrevendo nas nuvens que Oz é mentiroso. E aí temos a diretora da escola, ela vai lá rapidinho e troca e fala que ela quer acabar com todo mundo de Oz. E é o que todo mundo vê, é o que todo mundo acredita. Eles só veem que é conveniente, eles só vão acreditar no é o conveniente. E nesses momentos eu penso muito, até um pouco a respeito de política. Eu não sou muito de falar de política, mas parece um pouco, né? Isso de querer fazer um vilão, o outro bonzinho, não importa o lado, você tá contra um a favor do outro. E é tudo encenação, né? E quando o Oz fala muito isso, o povo quer acreditar no que eles querem. Por mais que você diga a verdade, eles vão encontrar um outro jeito, eles vão pensar de outra forma para que seja o que eles acreditam. E eu acho que é muito isso, eu acho que tem esse paralelo ali com a vida real em relação a isso. Mas voltando ali pro filme, né, esse não é um canal de política, calma, eu sei que muita gente aí fala sobre política tem tudo quanto é lugar, então não vai ser sobre isso, eu só queria
deixar esse comentário, porque é algo que eu pensei durante o filme, é algo que eu acredito muito que tenha essa reflexão a ser feita. Mas, voltando pro filme, enquanto tem toda essa situação, né, Oz quer dar algo a comemorar para os habitantes ali da cidade das Esmeraldas, e o que ele pensa de comemoração seria a Glinda anunciando que ela vai se casar com o Fiero, e ele nem sabia disso. É muito engraçado, porque fala, vamos anunciar o noivado, eles vão se casar, e ele fica, o quê? O que tá acontecendo? Ele nem quer se casar com ela, ele tá ali meio que nessa encenação de namoro, mas ele não quer se casar com ela, ele não pediu nem casamento, ele nem sabia até aquele momento, tá na frente da multidão e falam, eles vão se casar. Mas ele segue ali o fluxo, né? Ele segue esse rolê todo. E ele quer encontrar a Elphaba. Ele tá até como líder ali da guarda para encontrar a Elphaba. Porque querem passar essa imagem forte, né? Olha, o noivo da Glinda, que é a boa, é o capitão ali dos guardas, que vai encontrar a Elphaba pra bruxa má e destruir ela. Eles começam até a falar que a Elphaba, ela é derrotada com um balde de água, né? Tem essa situação ali também, que eles começam a criar todas essas histórias, essas mentiras, eles inventam muito a respeito dela. E o Fiero, ele tá ali sim como capitão da guarda, mas o objetivo dele é encontrar a Elphaba? Mas é encontrar antes que outra pessoa encontre. Ele quer encontrar ela para ajudá-la, para proteger e não para destruir. E é bom ali estar nesse momento ali de liderança, né? E aí, seguindo um pouco a história, a gente tem ali... Aí começa ali o casamento real, né? Não um casamento real, né? Mas de certo modo sim, porque parece que o Fiero é da realeza, né? Ele é um príncipe. E a Glinda ali também parece ali que é como se fosse a princesa, a rainha ali do reino, né? Então, quase como um casamento real. Que todo mundo tá empolgado, todo mundo quer participar. Vai ser grandioso, vai ser mágico, é inesquecível. E, nossa, devo dizer, hein? Que vestido lindo da Glinda. De início eu não tava dando nada por ele, mas no final achei ele maravilhoso. Aquela tiara que ela usa, aquelas tiaronas, é linda de borboleta, assim, me apaixonei pelo look dela. E ali temos, né, a Elphaba aparece um pouco antes pra conversar com a Glinda, depois ela vai falar com Oz. Ali surge certas fases, ele concorda com ela em algumas coisas, mas ele tem planos secretos por outras, porque Oz não é um personagem confiável. Ele faz ali aquelas promessas de que tudo vai ficar bem, ele tenta te agradar com alguma coisa, mas ele tem um plano maléfico por trás. Ele tem seus próprios interesses ali por trás. E é isso que a gente tem o tempo inteiro do filme, né? Ele engana todo mundo que tá ao lado dele, acredita que tá ao lado dele, mas ele não vê assim. Ele vê ali como um mero peão. E ali a história vai seguindo, eu não vou falar o final agora, deste daqui eu não vou comentar qual é o final, mas assim, é um final incrível, é uma reviravolta chocante, emocionante, é muito lindo. Agora as minhas considerações do filme inteiro, contei um pouquinho da história, né? É um filme mágico, que merece todo o hype que tem. O filme não é incrível, conta muito bem a história, é um filme que aborda muito bem os personagens, são personagens complexos, não são personagens vazios, que, sabe, meio que secundários, que estão ali planos. Não, então os personagens desse filme são muito bem elaborados. Todos eles, assim, eles são bons. Você gosta do personagem, você gosta de olhar pra ele, ou você gosta ou você detesta ele, mas você detesta ele com um motivo, não é só porque ele é um personagem aquém que tá ali. Você não gosta dele porque ele te deu um motivo muito bom, por algo do comportamento dele, algo da personalidade dele. E é um filme muito bom, é um filme muito bem estruturado. As músicas, então, assim, são incríveis. E tudo o que eu falei do primeiro filme, repito nesse segundo. É tudo isso. Bons personagens, boa história, muito bem desenvolvido e as músicas são lindas. O único detalhe que eu tenho sobre esse segundo filme é que teve algum... Não sei se pela dublagem, porque eu vi o filme em português, né? As músicas também são dubladas nesse caso. Nesse segundo filme, em alguns momentos, eu não consegui entender a música. Eu não consegui entender o que eles estavam falando naquela música. O que é importante, né? Porque nesses musicais, a música faz parte do filme, né? Não é só ali uma trilha sonora, né? A música faz parte do filme. E eu acho que pecaram nisso. Não sei se foi a dublagem. Então, assim, novamente, talvez na versão original, em inglês, não aconteça isso.
Mas na versão dublada, em alguns momentos, não dá para entender a letra da música, o que é importante para a história. E ali fica como se fosse um ruído, um murmúrio, e é algo que peca, porque é um musical. Então, no musical, a gente espera letras lindas, melodias maravilhosas, o que sim tem, mas você precisa entender a letra, você precisa entender o que está acontecendo naquela cena, qual é o diálogo dos personagens. E se você não entende alguns momentos, acaba sendo ruim, né? Peca ali na história, porque compromete todo o enredo. Então, essa é uma observação que eu tenho negativa. Agora, positivas. A história é muito boa. Introduz Mágico de Oz também no Wicked. Acho que acredito que Mágico de Oz seja muito mais conhecida toda a história da Dorothy, né? Do Leão Covarde, do Homem de Lata, né? Do Espantalho. A trilha do Tijolos Amarelos, os Sapatinhos. E tudo isso acontece agora nesse segundo filme. Temos as transformações, né? O Leão já havia sido comentado antes, mas temos o personagem do Leão aparecendo, do Homem de Lata sendo formado e do Espantalho, né? Então, assim, eles não estão apenas lá em Mágico de Oz, eles têm uma história antecessora de por que eles viraram essas coisas, né? Por que o Leão é sem coragem? Por que o Homem de Lata? Quem é o Homem de Lata? O que aconteceu com o Homem de Lata? E do Espantalho. Então, a gente tem um porquê deles terem assim, essa explicação da história deles. E, em seguida, né, também a personagem da Dorothy, como ela chegou ali, como... Aí não temos como ela conhece os personagens, a gente não tem a história da Dorothy, a gente nem mesmo vê o rosto da Dorothy. Porque a história não é o Mágico de Oz, é o Wicked, é sobre a Elphaba e a Glinda, a Bruxa Boa e a Bruxa Má. Mas aparecem os personagens. O Totó, então, eu acho uma estrela do filme, apesar dele aparecer pouco, o Totó é uma grande estrela. Mas ali, a Dorothy não é protagonista, então a Dorothy aparece como um mero peão, que ela é na história, né, da Bruxa Boa e da Bruxa Má. Ela aparece como esse mero peão, uma personagem coadjuvante que tá ali tem uma história para ela seguir, um papel a ser cumprido, e termina da forma que tem que terminar. Então, assim, não é sobre a Dorothy, é sobre as bruxas. E é isso que acontece. Ela é uma personagem que aparece pouco. Nem mesmo o rosto dela aparece, porque ela não é estrela, entendeu? Então, acontece esse Mágico de Oz ao mesmo tempo. Você percebe isso. Enquanto tá tudo acontecendo ali da Glinda e da Elphaba, Mágico de Oz está acontecendo. É um filme separado que você pode até ali parar e assistir, se duvidar. Mas você já até deve conhecer a história. Então é isso. Mágico de Oz e Wicked acontece ao mesmo tempo. Mas são histórias separadas, de certo modo, apesar que fazer de um todo. E o final... Nossa, eu chorei. Eu vou confessar. Eu sou um pouco chorona, mas esse final de Wicked me emocionou muito. É um filme lindo. A história terminou de forma maravilhosamente bem escrita, maravilhosamente emocionante. E é tudo maravilhoso. É tudo incrível nesse filme. E assim, tirando aquelas questões das músicas, eu não tenho nada a dizer de negativo. Tudo foi muito bem feito. Todos os personagens bem estruturados. O passado da Elphaba é explicado. O passado da Glinda é explicado. O presente delas é explicado. A forma como elas se sentem também é muito bem colocada. Os sentimentos delas e certezas. A vida que elas estão levando, os pensamentos delas. Então, assim, é um filme muito bem construído. Quem me conhece lá no Instagram, né? Quem conhece a escritora no Instagram, já percebeu que agora tem colocado estrelas, né? De 1 a 5. E o Wicked, mesmo tendo essa questão das músicas, o que, sei lá, 3, 5% do filme, eu ainda daria 5 estrelas. Porque são apenas algumas palavras que não dá pra entender, algumas partes, principalmente no início das músicas. E assim, eu acredito que seja algo da dublagem mesmo. Então, 5 estrelas. O Wicked Parte 2 com certeza merece essas 5 estrelas. É um filme incrível, é um musical excelente. E se você ainda não conhece, só vai assistir. Porque assim, você tá perdendo. E é um filme de classificação livre pra família, pras crianças. Então, só assiste. Vale muito a pena. Assista o Wicked. Tanto a parte 1 quanto a parte 2. Você vai gostar. Tenho certeza disso. E você, já assistiu o Wicked? O que vocês acharam? Gostou? Não gostou? Difícil não gostar, mas aqui é um espaço sem julgamentos. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.
Deixa seu like aqui pra ajudar o canal, porque a gente tá reativando o canal, né? Teve toda aquela questão do áudio. Cheguei a comprar um microfone que também não deu muito certo. Ai, o nosso áudio aqui tá difícil. Mas agora eu comprei esse microfonezinho rosa. Olha que gracinha da Hello Kitty. Tá vendo? Acho que dá pra ver. Então assim, agora vai. Então agora a gente volta com tudo. Tô gravando vários vídeos. Então teremos vídeo por aí. Então por isso, ativa o sininho pra não perder nada. E vai lá no Instagram se você ainda não nos segue por lá. Porque também, apesar daqui ter as resenhas e as indicações, lá tem há muito tempo. Você vai achar algo que vai gostar, algo que vai querer assistir e pensar, nossa, porque eu não conhecia antes? Então vai lá, nos segue tanto no Insta e se inscreve aqui no Instagram. E o vídeo é isso. O Wicked é incrível, só assistam, personagens excelentes. Os atores deram nome pelos personagens, fizeram algo mágico, como a Cidade das Esmeraldas, né? É uma verdadeira magia tudo. As cenas são lindas, os cenários é perfeito, tudo muito bem elaborado. Então, vai assistir o Wicked. E esse é o vídeo. Até a próxima. Um beijo e tchau!